Amados irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 19. Êxodo, capítulo 19. Enquanto isso, vamos orar para você que esteja falando conosco através da sua palavra. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo privilégio, ó Pai, que nós temos de sermos conduzidos, ó Pai, pela tua palavra. Que o Senhor possa usar o teu servo como boca apenas, como mensageiros do Senhor. E que essa palavra venha como uma palavra rema, e que encontre corações preparados, solo bom, para que haja, ó Deus, edificação, frutificação em nossas vidas. Obrigado, ó Deus, em nome de Jesus. Transforma em nossa vida, Senhor, para que possamos viver uma vida piedosa que te agrada todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Êxodo 19, amém? A partir do verso 1, acompanhe a leitura aí, por favor. Diz assim: no dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto de Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai, e Israel acampou ali diante do monte. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que eu fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim? Agora, se me obedecerem firmemente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Amém? Amém. Interessante, irmãos, todo início é um difícil. Aqui Moisés acabara de libertar, de passar pelo mar seco. Deus abre o mar, o povo passa, o povo é liberto. Mas esse povo, essa nação de Israel, passou 400 anos escrava. 400 anos, irmãos, onde ela adorava outros ídolos. Eles tinham vários deuses. O coração deles ainda não era um coração voltado totalmente para o Senhor. Todo começo é difícil, irmãos. Não é fácil depender de Deus. Não é fácil, irmãos, se colocar diante deste Deus, tendo Ele como único e suficiente Salvador. Mas esse povo ouviu o que Moisés tinha para falar. Esse povo viu que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. E diante, irmãos, de tudo que eles ouviram e de tudo que eles viram, eles tomaram uma decisão. E eles foram para onde Deus havia mandado eles, para o monte. E aqui, irmãos, antes disso acontecer, muitas coisas aconteceram. O povo estava sendo escravizado, passando por um jugo muito pesado. Israel era conhecida, o Egito era conhecido como casa de escravidão. O Egito era conhecido como uma potência que escravizava todos aqueles que eles conquistavam.
A nação não tinha mais referência, a nação de Israel. A nação ela não tinha mais esperança. A nação ela não vivia com uma expectativa, mas eles viviam como escravos e eles estavam contentes com isso. Como é que você tem vivido hoje? Como alguém que foi liberto pelo Deus verdadeiro? Ou como alguém que ainda vive em escravidão? Isso é interessante, irmãos, porque em todo esse percurso, a gente vê como Deus age, a gente vê como Deus se manifesta. É o Deus que abre o mar, é o Deus que traz o mantimento através do maná. É o Deus que a cada dia se apresenta para eles de maneira pessoal. É um Deus que em todo tempo chama eles de meu povo. É um Deus de relacionamento, um Deus de aliança. Esse é o Deus que nós servimos, amém? Esse é o Deus que nós servimos, um Deus de aliança, um Deus de relacionamento. Mas é interessante, irmãos, que esse Deus, Ele nos chama e Ele quer ouvir de nós uma resposta. E às vezes eu fico fazendo uma comparação. Pois, geralmente, dia de domingo, nós estamos cultuando o Senhor. E durante o culto, existe esse momento da mensagem. E nós falamos que é o momento onde Deus fala conosco. E é verdade, porque a palavra de Deus está sendo ministrada, e essa palavra ela é viva. Só que diante daquilo que Deus tem falado com a igreja, diante daquilo que Deus tem falado contigo, amado irmão, você tem respondido? Você tem dado uma resposta a Deus, ou você tem vivido de maneira inerte? Ouve e deixa para lá. Aqui não, irmãos. O nosso Deus é o Deus que age, que opera, e Ele liberta o seu povo. É interessante porque o primeiro versículo diz assim, no dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto de Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto de Sinai e Israel acampou ali, diante do monte. 400 anos, amados irmãos, sem o privilégio de cultuar a Deus. 400 anos, irmãos, sem poder adorar a Deus, sem poder cultuar a Deus. E depois de liberto, ainda passaram quanto tempo? 3 meses. Sabe por quê, irmãos? Eles não podiam cultuar a Deus? Eles eram escravos. Escravo não faz o que quer. Eles não tinham liberdade quando eram escravos. Eu fico pensando, às vezes, na nossa vida espiritual. Quando nós éramos antes, da mesma maneira que este povo, escravos. Por mais que a gente quisesse, a gente não consegue. A gente não consegue. Por mais que você fosse à igreja durante esse tempo, você jamais cultuaria a Deus porque você era escravo do pecado. Para que a gente possa então cultuar esse Deus, Ele nos liberta. Para que a gente possa então cultuar esse Deus, Ele nos liberta do Egito, Ele nos liberta do pecado, Ele nos leva, irmãos, a uma situação, a um momento onde nós podemos fazer uma aliança com Ele. Só Ele tem deliverance. O Egito é a nação mais poderosa da época. Uma nação
forte, mas ela não é mais forte e nem mais poderosa do que o Deus de Israel. Ela não é mais forte e nem mais poderosa do que o Deus de Israel. E Deus aqui, Ele quer manifestar o seu poder, Ele quer manifestar a sua glória, mostrando para esta nação incrédula quem Ele é. Quem Ele é. Ele é, irmãos, o nosso Deus que vai à frente, nos dando vitória. E foi isso que Ele fez aqui com sua ação. O seu povo, Ele foi à frente. E mesmo o coração duro do faraó não pôde impedir o agir de Deus. Mesmo a força do exército do Egito, que atentou contra o povo de Deus, não pôde impedir o agir de Deus. E é interessante, irmãos, porque depois de 400 anos, mais de 400 anos, essa é a primeira vez que o povo se reúne para cultuar a Deus. É a primeira vez que o povo se reúne para ouvir a voz de Deus. Talvez hoje isso para você não tenha valor. Eu vi, irmãos, na época da pandemia, muitos irmãos desprezando o que nós estamos fazendo aqui. Muitos irmãos endossando aquilo que os homens, os doutores falavam. E sempre é assim, né, irmãos? Tem o que Deus fala aqui. Lembra no jardim do Éden? O que Deus havia falado? Que desse fruto não comereis. E o que a serpente falou? Claro que podeis comer. A quem que o homem deu ouvidos? O que Deus falou ou o que a serpente falou? Nada mudou, irmãos. Nada mudou. Muitas vezes nós temos dado ouvidos ao que a serpente tem falado. Não necessariamente a serpente, né, mas que homens têm falado. E agora, irmãos, à beira do monte, o povo se reúne. À beira do monte, Deus vem ao encontro deste povo. E no versículo 3, irmãos, ele diz assim: logo Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas. Deus fala. Deus fala. O teu Deus é um Deus que fala. Você está cultuando o Senhor aqui, e Deus tem algo para te falar. Deus tem algo para te dizer. É interessante, né? Porque se Deus fala, Ele espera de nós o quê? O responde. Uma resposta. E esse Deus, Ele tem algo para falar em seu povo. Ele quer chamar o seu povo, irmãos, para algo. E olha o que o texto diz. E parece
Parece algo lógico, mas você vai perceber que às vezes não é tão lógico assim. E o que Deus falou no primeiro culto, depois de 400 anos de escravidão, o povo foi ouvir o que Deus tinha para falar, e o que Deus falou. A Bíblia diz assim, versículo 4: vocês viram o que fiz ao Egito? E como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim? Mas espera aí. Quem foi que saiu andando do Egito até o monte aqui? Não foi o povo? Mas Deus está trazendo a honra, está trazendo a glória para quem? Para ele. Deus está dizendo: eu fiz, eu transportei, eu agi, eu operei. E é difícil isso, porque hoje o homem, irmãos, diante de um ego, de uma soberba tão grande, o homem pensa que para que algo aconteça é Deus que precisa dele. Para que algo aconteça, tudo depende dele. E até a gente vê isso na salvação. Você quer ver? Quando você pergunta para alguém, por que ele acha que ele é salvo? Você já viu a maioria das respostas? Porque eu fiz isso. Porque eu faço isso. Eu vou à igreja. Eu guardo os mandamentos, eu, aquilo. Deus está dizendo: não foram vocês que se libertaram, eu libertei vocês. Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águia e os trouxe para junto de mim. É Deus que age, irmãos, e opera a nossa salvação, a nossa libertação. E ainda que façamos algo, só fazemos isso porque Ele atuou, porque Ele agiu. Amados irmãos, onde Deus está nisso aí? Você tem dado a Ele toda a glória? Você tem exaltado a Ele em todos os momentos da sua vida? Ou você tem sido autossuficiente? Fui eu que saí do Egito, fui eu que atravessei o mar, fui eu que... Como tem sido a sua postura diante do que Deus tem mostrado para você? Que Ele é o agente, Ele é a razão pela qual você está aqui hoje, cultuando a Ele, porque Ele te libertou do teu Egito, da escravidão do teu pecado. Sabe por que você está aqui hoje, amado irmão? Não é porque você quis, é porque Deus te trouxe aqui. É porque Deus te trouxe aqui. E sabe por que Deus te trouxe aqui? Para que o seu glorifique, para que Ele seja exaltado na sua vida. E é interessante porque não é o homem que vai até Deus, é Deus que vem até o homem. E esse mesmo Deus que chama, esse mesmo Deus que capacita, esse mesmo Deus que liberta, esse mesmo Deus que nos coloca em uma posição diferente da que tínhamos antes, é o Deus também que nos chama, irmãos,
a viver uma vida totalmente diferente da que vivíamos antes. Qual era a vida que Israel vivia antes? Uma vida de idolatria. Uma vida de voltada para si próprio. Mas aqui, irmãos, esse Deus que se apresenta como eu sou, esse Deus que se apresenta como libertador, esse Deus que age, que opera e que faz, ele chama agora esse povo a um relacionamento, e não tem como ter relacionamento com Deus sem santificação, sem santidade. E esse Deus é o Deus de aliança, é o Deus de pacto. E agora ele diz assim para o seu povo, esse povo que ele já libertou. Preste atenção, ele podia ter falado isso e dito assim: olha, se vocês me obedecerem, eu liberto vocês. Não. Ele liberta o seu povo. E depois, para que haja relacionamento com esse povo, ele faz com o seu povo aqui um pacto, uma aliança. E aí ele diz assim: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal em todas as nações, embora toda a terra seja minha. Interessante isso. Aqui ele diz: olha, eu vou falar uma coisa para vocês, tudo me pertence. Eu sou Deus de toda a criação, mas o relacionamento que eu quero ter com vocês é diferente do relacionamento que eu tenho com toda a criação. Você sabe por quê? Porque agora ele chama esta nação de Israel, ele chama o seu povo de meu. Interessante isso. Meu povo, de tesouro pessoal, dentre todas as nações. Porque essa nação, ela seria diferente. Ela não seria uma nação que iria viver para si mesma. Ela não seria uma nação que viveria nas concupiscências da carne. Ela não seria uma nação como as outras, que adorariam muitos ídolos. Ela seria uma nação que Deus chama de meu tesouro. E eu vejo esse relacionamento, amados irmãos, muito presente no casamento. Ainda que, por exemplo, Deus quer que eu ame a todos. Deus quer que eu ame a todas as mulheres, a todos os homens, a todas as crianças. Mas o meu relacionamento com a minha esposa é totalmente diferente de todos eles. A minha aliança, a aliança que eu tenho com a minha esposa, faz dela única. A aliança que eu tenho com a minha esposa faz desse relacionamento um relacionamento especial dentre todos os outros. É isso que Deus está dizendo aqui. É isso que Deus está dizendo aqui. É interessante porque este mesmo Deus fez conosco também uma nova na pessoa de Cristo Jesus. Em Cristo, irmãos, tudo o que aconteceu com o povo de Israel, um povo que foi liberto, um povo que faz um pacto, que faz uma aliança com Deus, um povo que responde sim para essa aliança, acontece na vida da igreja, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, tudo isso que acontece conosco. Somos libertos, não mais do Egito, mas do pecado, da escravidão do pecado. O nosso Egito é aquilo que nos escravizava.
fazemos uma aliança agora em Cristo Jesus com o nosso Deus. Ele é o nosso resgatador, penhor. Ele é o nosso libertador. Da mesma maneira como Deus fala, eu fiz isso, eu transportei você. Jesus fala para comigo e para contigo, eu fiz isso. Eu te libertei. Eu te tirei da escravidão do pecado. Em Cristo nós somos nova, as coisas velhas, eis que tudo, em Cristo eu e você somos nova criatura. Em Cristo eu e você fazemos agora parte, não mais de maneira geral do povo de Deus, agora Ele é meu e eu sou dele. Em Cristo nós temos um relacionamento totalmente especial. A Bíblia fala que a igreja é a noiva, e é esse Cristo que nos adorna, é esse Cristo que nos santifica, é esse Cristo, irmãos, que nos aperfeiçoa. Da mesma maneira como Deus agia para com o povo de Israel, libertando, fazendo aliança, aperfeiçoando esta nação, Cristo Jesus faz para conosco. É interessante, irmãos, porque esta aliança que Deus fez com Israel exigia deles uma atitude, exigia deles um posicionamento, exigia deles, irmãos, uma nova maneira de se portar. E ele diz assim: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal em todas as nações, embora toda a terra seja minha. Interessante, irmãos, que quando o Senhor nos chama a uma vida de relacionamento, quando o Senhor nos chama a uma vida de compromisso, Ele quer que nós também estejamos vivendo em fidelidade. Fidelidade, isso nos dias de hoje tem sido bem discutido, né? Sido relativizado. É interessante que, eu não sei vocês, mas no trabalho, no nosso dia a dia, nós conhecemos várias pessoas. Várias. E nas conversas, e no dia a dia, o que a gente ouve é só homens e mulheres que não vivem essa fidelidade. Eu amo a minha esposa, mas eu me relaciono com outras mulheres. Será que você tem esse amor que Deus quer no seu povo? Eu amo o meu marido, mas eu me relaciono com outros homens. É interessante, irmãos, porque o Senhor nos chama a uma fidelidade, porque somente na fidelidade nós podemos guardar a nossa aliança com Deus. Somente na fidelidade, amados irmãos, nós podemos desfrutar de um relacionamento pessoal com Deus. Como você tem vivido o teu relacionamento com Deus? De maneira fiel? Ou você tem vivido como o mundo vive? Enganando assim?
de si mesmo. E é interessante porque muitas vezes o homem dá um beijo na testa da sua esposa, fala para ela, eu te amo, e sai dali e vai para casa de uma outra mulher. É dessa fidelidade que Deus espera do seu povo. Será que é essa fidelidade que Deus quer de nós? E a gente, de alguma maneira, pode até pensar, missionário, eu não sou assim, eu sou diferente. E a gente lembra, né, que entre os apóstolos de Jesus havia um homem chamado Judas, que trocou Jesus por quanto? 30 moedas de quê? Você sabe quanto é que vale 30 moedas de prata? Aproximadamente $50, sabe? Ele trocou Jesus por $50. Eu não quero ser ofensivo com essa pergunta. Mas por quanto você tem trocado Jesus? Mas o nosso Deus, Ele nos chama para um relacionamento totalmente diferente. Aonde esse Deus, quando faz um relacionamento conosco, Ele nos trata de seu, meu, olha o que ele diz no texto, meu tesouro pessoal, dentre todas as nações. Único, um relacionamento único, especial, com o relacionamento do marido com a esposa, único, ou deveria ser, né? E aí ele continua, amados irmãos, chamando agora o seu povo, de vocês serão para mim o reino de sacerdotes. É só complementar o que ele fez. E uma nação, sim. Em 1 Pedro, se não me engano, 2:8-9, ele vai falar sobre isso. Pois vós sois nação santa, reino, povo escolhido. A palavra santo quer dizer o quê? Separado. Nós somos sacerdotes. Nós somos nação santa. Reino sacerdotal. Você tem vivido desta maneira como um sacerdote do Senhor? Você tem vivido desta maneira como uma nação santa? E é interessante porque tudo que nós estamos falando agora, isso é fruto de uma conversa com Deus para com quem? Moisés. E é assim, irmãos, o culto. Deus fala, Moisés apenas faz o quê? Transmite. Deus fala, eu apenas transmito. Assim deve ser. E aqui, amados irmãos, Deus está falando com o seu povo. Deus está dizendo que o povo dele, Israel, é um povo diferente, é um povo separado, é um povo que vai viver de maneira a agradar a Ele. Só que aqui é Deus falando. Como hoje eu estou falando para com todos vocês. É Deus falando. E quando Deus fala, Ele espera o quê? Ele espera uma resposta sua.
E ele diz aqui, Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes pôs tudo o que o Senhor havia mandado falar. Deus falou, Moisés agora começa a transmitir. E é interessante, porque ele chama as autoridades, que não dava para falar com aquela multidão igual, um microfone igual tem. Então, fala-se para as autoridades. E olha que coisa interessante, irmãos. Geralmente, o agir de Deus, o transformar de Deus começa de cima para baixo. Deus fala com as autoridades, com a liderança. E a liderança repassa para o povo. Mas independente, irmãos. Deus falou. Deus chamou esse povo a uma vida de santidade. Deus chama esse povo para ser uma nação diferente. Da mesma maneira faz o Senhor para com a sua igreja. Ele nos libertou, Ele nos chamou, Ele nos predestinou para que sejamos o quê? Nação santa, sacerdócio real. Para vivermos de maneira diferente aqui onde nós estamos nesta terra. Para sermos embaixadores de Cristo, representantes deste reino. O Senhor tem te chamado a cada dia a ser diferente e fazer a diferença. Você tem vivido dessa maneira? Você tem sido diferente e feito a diferença? Você tem vivido para a glória de Deus? Ou você todos os dias vive para si próprio? Ou você tem deixado para tomar essa decisão depois? Depois eu vejo isso. Quando eu estiver doente, assim, prestes a morrer, eu aceito Jesus. Né? Sem pouco. Verei. Irmãos, o Senhor fala com o seu povo. O Senhor fala com a sua igreja. E Ele espera tanto do povo de Israel, como da igreja do Senhor. Ele espera uma, assim, e o povo respondeu ao versículo 1, de forma unânime. Todos eles responderam: se você não pode sair daqui esta noite sem dar uma resposta para o Senhor. Sem dizer se você tem sido esta nação santa, sem dizer se você tem sido esse sacerdote, sem dizer se você tem sido esse povo que Deus escolheu para ser diferente e fazer a diferença. Você não pode sair daqui esta noite, mais uma vez calado, mais uma vez inerte, chegando e vivendo novamente como se Deus não existisse lá fora. Porque Ele te chama para que você responda. Ele falou através da sua palavra, e você deve responder. O povo aqui, irmãos, ele respondeu. E ele respondeu unânime, em uma só voz: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés, então, leva essa resposta ao Senhor. Irmãos, que essa resposta, que o povo de Israel, ainda que nós saibamos, né, que a continuação do texto, nem sempre a boca professa, né, e a gente vai viver dessa maneira. Mas quem vive na dependência de Deus, quem vive como sacerdote real, como nação santa, quem vive a cada dia buscando a glória de Deus para si, com certeza vai viver uma vida quebrantada, uma vida que diante dos seus pecados vai haver arrependimento, vai haver confissão de pecado e vai haver novamente relacionamento com Deus. E disse o Senhor a Moisés,
virei a você numa nuvem densa, numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar, ouvindo-me falar, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor e que o povo lhe disse. Então, Deus aqui escuta o que o povo responde, ouve a resposta do seu povo e estabelece ali uma liderança para cuidar deste povo, desta nação, para não deixar eles perdidos. E assim será feito também. Levantar líderes para conduzir o seu povo, líderes estabelecidos por Deus para cuidar do seu povo. E aqueles que estão em Cristo, irmãos, da mesma maneira como esse povo que estava diante do Senhor, eles vão poder diferenciar os lobos dos pastores. Não é fácil. Lá em Judas, vai falar que eles eram mestres, falsos mestres. Eles podiam ser até falsos, mas eles eram mestres. Então, amados irmãos, possamos estar vivendo a cada dia para a glória de Deus, uma vida piedosa, a dependência do Senhor, e que possamos também, amados irmãos, nos voltar para a palavra de Deus em obediência a ela, fazer aquilo que o povo fez, responder ao Senhor: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Que a Igreja Batista Monte Sião seja uma igreja com coração quebrantável. A Igreja Batista, Comunidade Batista Verdadeira, que está aqui também presente, seja uma igreja com coração quebrantado. Se volte a Deus e busque a vontade dele, que é boa, agradável e louvável esteja sim. Oremos a este Deus. Obrigado, Jesus, pelo privilégio que nós temos, ó Pai, de servirmos a este Deus Santo, um Deus que nos chama, um Deus que age, que nos liberta, um Deus que nos faz nova criatura, nos dá o privilégio de fazer parte desta grande família. E que hoje, ó Pai, fala conosco e espera de nós uma resposta. Possamos, ó Deus, nos voltar para este Deus de aliança e com o coração arrependido, com o coração quebrantado, porque somos falhos, somos pecadores, reconhecendo, ó Deus, as nossas limitações, reconhecendo, ó Deus, os nossos pecados, nos colocar diante deste Deus que é santo, ó Pai. Um Deus que perdoa, um Deus, ó Pai, que transforma, um Deus que traz vida, traz esperança àquele que não tem, um Deus que liberta. Que a este Deus, ó Pai, possamos cultuar, a este Deus possamos adorar, a este Deus possamos nos colocar diante dele, quebrantados e arrependidos, porque ele é fiel. Ele é fiel para nos perdoar, ele é fiel para nos libertar, ele é fiel para nos curar. Nos cura, Senhor, de todos os males que o pecado, Pai, tem cometido em nossas vidas. E que possamos nos voltar para Ti como uma nação santa, separada, para viver com a Tua glória. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos por fazer parte, ó Pai, desta grande família. Amém. Amém.